Ah, Oi. tá. Beleza. Gente, como vocês sabem, alguns não me conhecem, meu nome é Carlos Zimmermann, eu sou advogado, especialista em direito penal e processo penal. Nunca achei que ia chegar a sucessões, mas, na verdade, sucessões vieram até mim. Infelizmente, ocorreu uma coisa muito desagradável com um cliente meu, que a mãe acabou se suicidando, isso há uns 3 anos atrás, e o rito para desembaraço de um corpo, como o suicídio é um crime doloso contra a própria vida, ele é pelo tribunal do júri. Eu fui fazer esse desembaraço do corpo da mãe dele, ele perguntou se eu faria o inventário dele. Falei que faria, e de lá para cá, eu vendo todas as dores desse inventário, de todos os outros que eu acabei participando, que eu resolvi procurar, porque na minha cabeça não era lógico que você fosse obrigado a fazer um inventário. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque eu vou em cima de um PDF simples. Como vocês sabem, alguns me conhecem aqui já. A gente é simples, né, Vinícius? Exatamente. Uma coisa muito mais aqui para ajudar, dar um norte na vida das pessoas, realmente. E nesses últimos 3 anos, estudando inventário, estudando sucessões, eu cheguei a uma conclusão. Tá aparecendo tela para vocês aí, Vinícius? Perfeitamente. Aham. Apareceu. Beleza. Vou aqui. Tá, galera, para baixo. Aí. Tá. E eu cheguei à conclusão que a ação de inventário é a ação mais cruel do Código Civil. Tá? E eu digo a vocês o porquê que eu cheguei a essa conclusão. A ação de inventário, ela é cara e ela é obrigatória. Então, a ação de inventário, ela nos diz o seguinte, que os meus pais deixaram bens para mim, para o meu conforto, tudo, e eu só posso ter esses bens no meu nome se eu passar por um processo. Um juiz vai ter que falar que eu tenho direito a isso. Na minha cabeça, isso não é nem um pouco lógico, não é nem um pouco justo. Fora que você tem que pagar, e é muito dinheiro para fazer inventário. O que a grande maioria das pessoas não sabe é o quanto é caro o inventário. Só quem já passou por um inventário tem a ideia real do quanto custa um processo de inventário. Tá? Então, eu aprendo muito com exemplo. Partindo de um caso concreto, mesmo um caso fictício, partindo desse caso concreto, a gente consegue construir todo esse conhecimento. Então, vamos pegar aqui uma família normal, uma família simples, um pai, uma mãe e um filho. Tá? E nesse nosso exemplo, em um fatídico acidente de carro, Júlia e Rosana acabam morrendo. Rafael perde o pai e a mãe. Ao mesmo tempo, não vamos embaraçar com o direito sucessório. Eu não sei se o Augusto se tem algum advogado aqui, mas não vamos embaraçar. Os dois morreram no mesmo tempo. Tá? Não tem meieiro, não tem nada. E fora o Rafael, Júlia e Rosana compraram um apartamento. Eles tinham um apartamento. Rafael chega no nosso escritório falando, doutores, meu pai e minha mãe morreram e agora eu tenho que fazer um inventário. Eu sei que é caro, mas eu não tenho ideia o quanto caro é. Daí nós vamos fazer uma conta com o Rafael, que são os números do inventário. A gente vai perguntar, Rafael, quanto que os seus pais pagaram no inventário e aonde que é esse inventário? Esse apartamento. O imóvel, o apartamento foi adquirido há 20 anos atrás, ele custou R$ 300 mil. Na guia de IPTU da prefeitura, a prefeitura avalia esse imóvel por 500 mil. Porém, o valor de mercado dele hoje é de 1 milhão. Esses são os valores.
A família adquiriu por 300 mil, valorizou um pouco para a prefeitura, 500 mil, mas o mercado, as melhorias que tiveram, acho que aqui todo mundo é de Curitiba, né? Mas digamos que esse apartamento seja do lado da Baixada. Teve a Copa do Mundo, um monte de melhoria no bairro, em rua, estava tudo revitalizado, porra, coisa linda. O apartamento no mercado vale 1 milhão. Aí a gente vira para o Rafael e fala assim, beleza, Rafael, a primeira coisa que você vai gastar é no imposto, o ITCMD. Ele é o imposto que incide sobre causa-morte e doação. Então, sempre que houver uma doação não onerosa, ou um inventário, uma sucessão, uma mudança de propriedade advinda de uma causa-morte, vai incidir esse imposto. Esse imposto no Brasil ele é de até 8%, mas no Paraná ele fixa em 4%. Então, aí o Rafael já morreu em 40 mil reais. Honorários advocatícios. O nosso escritório ele cobra 7% do total. Isso todo esse cálculo ele é feito em cima do valor de mercado. E 7% é um valor ok, é normal. Se for um inventário litigioso, a gente já cobra 15%. Porque é um processo que vai demorar 5, 10, 15 anos. Custas, porque se o Rafael tem um patrimônio de 1 milhão de reais, ele com certeza não vai conseguir a justiça gratuita. Esse processo custa para o Rafael pagar pro TJ R$ 2.500. Cartório ele vai gastar ali por volta de R$ 4.000. Certidões mais uns 2.500. Registro de imóveis, porque vai trocar a propriedade, tem que ir no registro de imóveis, mais 3 mil. O que isso nos diz? Que até aqui o inventário da Rafael custou R$ 122 mil, 12% do patrimônio. Isso, vejam o nosso exemplo. Não tem litígio porque é um herdeiro único. Não é uma família que a gente possa falar que é uma família de um mega poder aquisitivo, porque um imóvel de 1 milhão de reais que foi comprado por 300 mil é uma família média. Eu avalio como sendo uma família classe média. A gente dá esse número para o Rafael e o Rafael vira para a gente, tá, mas eu não tenho 122 mil reais na minha conta. Eu não tenho a disponibilidade desse valor. Qual que é a única... Porque isso daqui não tem como mudar. Tá? O imposto tem que ser à vista. Honorário a gente parcela. Agora, imposto à vista, custas à vista, cartório, tudo isso daqui é à vista. Não tem como parcelar isso. Qual que é a solução? Vender o imóvel. A gente vira para o juiz, fala, seu juiz, o Rafael não tem dinheiro, a gente precisa de uma autorização de venda desse imóvel. Quem é que compra um imóvel inventariado? Porque nessa parte aqui, a gente nem levantou as certidões ainda para ver se o espólio não tem problema nenhum. Se o Júlio não deixou uma dívida trabalhista que nem ele conhecia. Porque também não é de se estranhar que existam dívidas trabalhistas que a pessoa desconhece. Solução vender um imóvel. Quem que compra? Um investidor. Normalmente com deságio de 20%. Isso é mercado, isso não sou eu falando, isso o mercado fala isso. Ninguém vai comprar um imóvel embaraçado em inventário se não for para ganhar pelo menos 20%. Vocês sabem aquela história de carro de leilão? É mais ou menos isso. É o deságio de 20%. O cara é um investidor. Ele só vai ter a propriedade desse apartamento depois do inventário. E o inventário pode demorar muitos anos. Ou seja, o imóvel de 1 milhão. Doutor, com licença. Acho que a título só exemplificativo da situação de inventário, já que a gente está tocando nesse assunto, primeiramente só queria me apresentar, eu sou sócio do Dr. Carlos, sou advogado também. Tem um caso no meu escritório de uma pessoa, está até abrindo o Projude aqui para não errar em datas. O marido dessa cliente faleceu no dia 1º de novembro de 2011
e até agora o inventário está em Brasília, porque a filha dele discordou do inventário. Então, o inventário não é solução para nada, sabe? Não é garantia de nada, como vocês devem saber. Volto à palavra, doutor. Beleza, Vinícius. Obrigado pela intervenção. Bem pertinente. Voltando ao raciocínio, então esse imóvel não vale mais 1 milhão, vale 800 mil reais. Só que esses 800 mil reais que o Rafael vendeu vai para a conta dele. Ele vai ter um ganho de capital de 15% de imposto de renda. Retomando as contas. Imposto, 40, porque mesmo ele vendendo por 800 mil, o imóvel continua valendo 1 milhão. 40 mil de imposto, 70 mil de honorários, custas, cartórios, certidões, registro de imóveis e agora um ganho de capital de 120 mil e um deságio da venda, que esse deságio vai ter que entrar como número positivo, de 200 mil. Quanto custou o inventário do Rafael? 442 mil. Quase 43% do patrimônio que o Júlio deixou para ele. O Rafael vai pegar o que sobrou desse dinheiro e vai comprar um imóvel. Sobrou 558 mil. O Rafael não vai ter dinheiro para comprar um imóvel nem parecido, nem no mesmo bairro. É isso que torna o inventário tão cruel. O inventário foi feito para tirar dinheiro. Porque muitas pessoas pensavam, mas ele não tinha nada, ele tinha 1 milhão de reais. Era direito dele, o pai dele deixou esse 1 milhão de reais para ele. O que o brasileiro médio pensa? Como que a gente vai resolver isso? Pô, primeira coisa que todos os meus clientes, meus amigos, pais e amigos meus falam, doação. Vou doar. A doação eu vejo 3 problemas. Primeiro, incide o TCMD, como eu falei para vocês lá no começo. Existe o imposto ITCMD de 4%, 40 mil. Porque esse imposto na doação vai ser pelo valor de mercado. Segundo problema, a indisponibilidade do bem. Esse apartamento vai ser doado ao Rafael. Júlio vai ficar com usufruto. Mas se o Júlio quiser vender, ele vai ter que pedir para o Rafael. Mais um outro problema, a doação comunica com o regime de casamento. Ou seja, ele vai doar, vai comunicar com o regime de casamento, até aí tudo bem. Se o Júlio quiser vender, ele vai precisar da autorização do Rafael e da esposa do Rafael. Ele tem o usufruto, mas ele não tem a disponibilidade nenhuma de negociar esse bem. Segunda falsa solução, testamento. O testamento ele é muito diferente do que acontece em filme no Brasil. Eu tenho certeza que as pessoas imaginam que o testamento é como um filme, que o que ocorre? Ele vai chegar, um advogado vai fazer esse testamento em um cartório. Quando a pessoa morre, o advogado vai chegar, vai chamar toda a família e falar assim: isso é teu, isso é teu, isso é teu, e acabou. Não é assim que funciona. No Brasil, a gente vai ter que abrir um processo de abertura, registro e cumprimento de testamento. Ou seja, naquela nossa continha põe mais 2.500, que é o custo do processo de abertura do testamento. Após a abertura desse testamento, vai ser aberto o processo de inventário. E mais um problema, o testamento ele inviabiliza o inventário extrajudicial. Então tem que ser pelo juiz. Então daquela conta, a gente vai colocar mais 2.500 com o testamento e mais pelo menos 6 meses. Isso sem problema, isso sem treta. Qual que é a solução que trago para vocês hoje? O que a gente poderia fazer? Como que soluciona isso? Com uma empresa que não faz nada. Uma empresa estática. Uma empresa que vai funcionar apenas como uma célula cofre. O Júlio, ele vai pegar o apartamento dele, pegar o contador laser,
Ele vai pegar o apartamento dele e vai integralizar em uma empresa. Uma empresa que não faz absolutamente nada, porque, via de regra, essa empresa não pode ter nenhum revés financeiro. Então, ela tem que funcionar como um cofre. A partir do momento que Júlio coloca no cofre, o Júlio torna-se dono de uma empresa que é dona de um apartamento. Ele tem cotas partes de uma empresa que é dono de um apartamento. Como que ele integraliza isso? Ele pode integralizar. Eu quero deixar, quero fazer um adendo aqui, que tudo que a gente está falando aqui é legal. Está na lei, pode fazer. A lei da deliberalidade, em Júlio, integralizar esse imóvel por qualquer valor que seja. Desde que seja um valor ok de algum ente público. Como que o Júlio vai integralizar isso? Com a declaração de imposto de renda dele. Que ele comprou o apartamento por 300 mil e ele não aumentou o valor desse apartamento durante os anos. Então, ele vai colocar esse apartamento de 1 milhão, ele vai colocar custando 300 mil nessa empresa. Retomando, o Júlio, ele é dono de cotas de 300 mil cotas partes de uma empresa que tem como propriedade um apartamento, em tese, valendo 300 mil. Começando a sucessão, o Júlio vai pegar essa chave dessa empresa, desse cofre, e vai dar para os herdeiros, para o Rafael, no caso. Só que ele vai dar essa chave de uma forma muito peculiar. Ele vai dar a chave de um cofre que não funciona até ele morrer. Porque quando ele faz essa doação das cotas partes da empresa que é dona do apartamento, essa doação com reserva de usufruto e uma cláusula de administração permanente dessa empresa, fora outras cláusulas que eu vou falar ali para frente. Desculpa, fugir a linha de raciocínio. Ele vai doar essas cotas partes no valor de 300 mil reais para os filhos, vai entregar a chave e os filhos não podem fazer nada porque ele tem uma cláusula a cláusula de usufruto e de administração permanente. Assim que fica. Agora, como a gente está falando de uma Carlos, empresa... tua última frase picou. Você pode repetir? Desde que momento, Vinícius? Cara, parou enquanto você falava da administração. Tá ok. Então, eu vou retomar esse slide inteiro para não ficar meio perdido. Se Show, acontecer de beleza. novo, me falem, porque às vezes dá uma travada, a internet não ajuda. Então, retomando, Júlio vai montar uma empresa, via de regra limitada, subsidiária pelas regras de SA, vai integralizar o apartamento dele pelo valor de imposto de renda, 300 mil reais. Logo, ele tem uma empresa de 300 mil reais, ele vai doar as cotas partes para os filhos com reserva de usufruto e administração permanente. Vejam o primeiro cálculo que a gente tem que fazer. Ele vai doar 300 mil reais e não 1 milhão. O ITCMD baixo de 40 mil para 12. Já é a primeira regra. E como que a gente consegue deixar esse negócio melhor para o Júlio? Que não vai dar problema. Com as regras das SAs e das limitadas. Quais sejam as cláusulas dessa doação? Inaliabilidade. Rafael não vai poder alienar essas cotas partes de forma nenhuma. Empenhabilidade, ou seja, ninguém consegue buscar, nenhum processo consegue buscar essa propriedade, essas cotas. A incomunicabilidade, que não comunica com nenhum regime de casamento.
nem agora, nem no futuro. Cláusula de reversão. Essa é uma cláusula que eu acho que ninguém gosta de pensar, mas é uma cláusula assim: se o Rafael morre antes do Júlio, volta o negócio. Se o Júlio tem 2 filhos, volta só a parte do filho falecido. Volta o negócio, nosso vira de novo. Entre outras cláusulas que são mais específicas do ambiente de SA, que nos dá uma não, a gente não consegue, a gente não pode falar blindagem patrimonial, porque não existe o Instituto da Blindagem Patrimonial no Brasil, mas dá uma proteção muito grande para o patrimônio. Porque Júlio é insolvente, Júlio não tem nada. E tudo que o Rafael tem uma cláusula de empenhorabilidade. Logo, os herdeiros aqui, eles são donos de uma empresa que não faz nada, a empresa só serve para ter um imóvel dentro, e eles só podem fazer isso daqui quando o pai morrer. Um exemplo meio esdrúxulo, mas eu acho muito. Qualquer um aqui consegue comprar cotas da Coca-Cola. Eu vou comprar ali um pouco de ações da Coca-Cola, ninguém nunca vai participar do conselho, porque tem um administrador, tem um CEO na Coca-Cola que toma as decisões. Agora, o que eu gosto de comparar. Vamos comparar os números do inventário para a empresa Cofre. Lembrando, o imóvel adquirido há 20 anos a 300 mil reais, para o governo custa 500, para o mercado custa 1 milhão. Por que esses três números? Porque você não pode, desculpa a palavra, você não pode tirar da bunda quanto vale o teu imóvel. Tem que ter alguém que fale, o teu imóvel vale tanto. Por que ele vale 300 mil para o imposto de renda? É oficial para o governo federal, ele vale 300 mil. E pronto. Para o governo municipal, vale 500. E para o mercado, que o mercado também, a gente pode falar que é um ente de fé pública, vale 1 milhão. Levando em consideração o ITCMD, no imposto do inventário ele ia pagar 40 mil, na empresa Cofre, 12. Honorários. O nosso escritório cobra 7%, já ia cobrar 70 mil, agora a gente cobra 20. Porque a gente não cobra, a gente não cobra para formular isso daqui, a gente não cobra por montante de patrimônio, por valor de patrimônio, mas por quantidade, por volume. Então, o volume de horas que nós vamos trabalhar em cima daquilo. Cartório de notas, 4 mil e zero. Certidões, 2.500, zero. Registro de imóveis, 3.500, 1.500, porque é uma operação de 300 mil. Ganho de capital, 120 mil, zero. Não teve ganho de capital ninguém. Deságio da venda, 200, zero. Número, 442 mil frente a 33.500. Isso no pior cenário. No cenário normal, é 122 mil. 4 vezes a menos. E eu tô achando o máximo, porque a única contadora que tá aqui tá com a câmera aberta, só tô vendo ela fazer assim. Sabe? Ótima Porque. ideia. Tá? O que isso daí nos dá? Custo de até 90% menores, sem perda patrimonial, e principalmente porque é um sistema que cabe no bolso. Por que cabe no bolso? Vou voltar um aqui. Esse imposto você não pode parcelar. Esse você pode. Porque você não vai estar doando uma coisa fechada. São cotas partes. Elas são bens móveis. Então, se eu tenho 300 mil cotas partes, nada impede que eu doe 30 mil cotas partes por mês e pague R$ 1.200 de imposto em 10 meses. Honorários, a gente também consegue
parcelar. Isso aqui também não é um problema. Então, é um sistema que cabe no bolso das pessoas. Da pessoa que tem um imóvel de 300 mil reais, ela consegue fazer um sistema desse. Vem a pergunta: isso pode? É lícito? O que é isso? Isso é a holding familiar. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que é um tema que está sendo bem recorrente hoje em dia. Tema de holding familiar. O que é a holding familiar? Vai parecer um absurdo. Eu estou falando em abrir empresa, mas ela não é uma empresa. Ela é um sistema de planejamento familiar patrimonial. Você vai fazer as regras, as cláusulas especiais das limitadas, das SAs, elas nos deixam montar toda a sucessão respeitando a lei, respeitando a legítima, que é os 50% que eu tenho que deixar para os meus filhos, eu consigo fazer o que eu quiser para o meu patrimônio. Se eu tenho um filho e eu quiser deixar 50% do meu patrimônio para ele e 50% para um asilo, eu posso fazer, é só colocar o asilo na holding. O que viabiliza isso? Constituição Federal, artigo 5º, vamos começar pelo básico, artigo 5º que fala que você pode fazer tudo que a lei fala que você não pode. Se a lei fala, se a lei é omissa e não fala, você pode fazer. A lei do imposto de renda, que é a lei que vai nos falar, põe o valor que você achar que é melhor para o teu patrimônio, né? Respeitando o que você declara. Eu coloquei essas duas aqui ao contrário, mas eu vou falar lei DSA. Lei DSA de 76. Isso daqui viabiliza a gente desde 1976 para fazer holding. O que é importante saber pelos próximos exemplos. Então, até 2019, todo mundo podia fazer holding. Só que em 2019, com a Lei de Liberdade Econômica do Michel Temer, porra, isso daqui veio um boom. Veio um monte de cláusula especial, um monte de cláusula importada dos Estados Unidos, da Inglaterra, que não são países, via de regra, são países um pouco melhores que o nosso, mas eles são muito mais sofisticados, eles são muito mais empresariais, muito mais liberais. E por que que só agora isso está vindo? Porque só agora que as pessoas sabem disso? Porque só agora que alguns profissionais descobriram que você pode fazer uma holding de um patrimônio de 50 milhões e de um patrimônio de 300 mil. Só que ainda assim é difícil das pessoas entenderem porque não é o normal delas, não é o comum vir esse ambiente. Mas quem que conhece isso bem? Quem vem de ambiente de SA, quem vem do ambiente empresarial, mas não o empresário que tem um negócio, que tem uma padaria, que tem uma banquinha. Não, ambiente de megas empresários. Quem que conhecia isso? O Roberto Cevita, dono do Grupo Abril. Ele morreu em 2013, deixando 5 bilhões de reais. E eu falo para vocês agora, procura no Google, no Jus Brasil, vocês acham. Põe inventário Roberto Civita. Não tem. Ele não fez inventário. Se tivesse feito, minha internet está boa? Vinícius? Tá? Falhou um pouco agora, mas nada que prejudique a Beleza. Veio compreensão. mensagem para mim aqui. Se tivesse sido só de imposto, o imposto dos 4% é só no Paraná, tá? O imposto ele vai até 8%. Então, tem estados que tributam mais. Mas São Paulo teria arrecadado 400 milhões de reais. José de Alencar, morreu em 2011. Minas Gerais deixou de arrecadar 720 milhões. Norberto Odebrecht, 1,12 bilhões a Bahia deixou. Inclusive, esse cara aqui, todo mundo sabe que a empreiteira Odebrecht participou da Lava Jato, né? E parece que uma das netas dele comprou um apartamento durante a Lava Jato em Nova York. E comprou e ninguém pegou e
Pô, porque não foi ela que comprou, foi a holding dela que comprou. Continua. Antônio Hermínio de Moraes, o Roberto Marinho, fundador das organizações Globo, 29 bilhões. O Estado do Rio de Janeiro deixou de arrecadar 2,3 bilhões, porque o Rio de Janeiro, se não me engano, nessa época era 8%. O que que eles têm que o brasileiro médio comum não tem? Eles vêm desse ambiente. Para eles montar uma, duas, três, cinco CNPJs não é problema. Eles sabem organizar isso. A holding pura, ela só é uma administradora de outras empresas. E a gente coloca agora outras empresas como sendo os imóveis. Que ela não administra, ela só guarda. O que deixa o patriarca, quem fez o administrador, ele pode vender, ele pode negociar, ele pode alugar, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem total disponibilidade do bem, ele não tem a propriedade nem nem do bem imóvel e nem das cotas. Só que ele faz o que ele quiser. Tudo fica como era. Só que ele assina pela empresa. Qual que é o melhor momento para fazer uma holding? Tá? O melhor momento é quando a pessoa quiser. A pessoa pode fazer a hora que ela quiser. Ela tem que ter uma disponibilidade financeira, como a gente sabe. Mas o que que a gente tem que prestar atenção? Primeiro, a saúde. Ou a nossa, se a gente quer fazer, ou eventualmente para algum cliente. O cliente tem que prestar atenção em como que está a saúde dele. Eu perdi de fazer uma holding em dezembro, porque a minha cliente queria fazer a holding da avó e a avó faleceu em janeiro. Ela deixou para fazer depois do carnaval, a avó morreu. Vai estar fazendo inventário agora. Só que nessa bagunça política que a gente vive, a gente tem que pensar no lado político, não tomando partido, porque a política no Brasil é um eterno fla-flu, e acho incrível como o governo que entra quer destruir o que o outro fez, não é somatório. Tá? Mas vocês perceberam que o ponto-chave, o ponto mais oneroso é o ITCMD? É esse bichinho aqui? A nossa alíquota máxima de ITCMD no país é 8%. Tá? Isso daqui é pertinente falar, é um pouco mais técnico, eu não sei se tem outros advogados aqui, é uma coisa um pouco mais técnica, mas tem que ser falado por conta do momento político que a gente vive. A alíquota máxima que os estados podem tributar, o ITCMD funciona assim. O Senado fala assim, estados, vocês podem cobrar até 8%. De 0 a 8%, vocês cobram quanto vocês quiserem. Progressivamente, faz o que você quiser. A gente tem estado que cobra 2%, igual ao Amazonas, e estado que cobra 8%. Até 2015, só a Bahia, o Ceará e Santa Catarina cobravam os 8%. Tudo era abaixo. Em 2020, já eram 18 estados. O que aconteceu entre 2015... Picando o áudio, Carlos. Tá picando? E agora estabilizou? Tá. Vinícius? Oi? Travou toda a tua explicação acerca do TCMD. Tá. E agora voltou? Voltou? Vinícius? Vinícius? Agora a tua voz voltou, mas a tua imagem ainda está travando um pouco. Você parou a Parei a compartilhar a tela? transmissão. Aham. Tá, mas e aí? Será que continua? Como é que você acha? Você não quer trocar de conexão? Porque está bem ruim. Deixa eu trocar. Só um minuto, gente. Travadinho, né?
Tá bem travado, cara. Tá. Eu já estou habilitando o celular aqui, porque ele, como não estava usando. Certo. E aí, voltei? Agora voltou. Tá de boa? Sempre te falei que a gente tinha que ter criado uma companhia de internet em vez de virar advogado, né, cara? É, mas, cara, eu não estudei para isso, né, velho? Fui burro pra caralho. Agora voltou, Carlos. Vamos retomar desde o início ali o TCMD, O porque isso foi ITCMD, né? basicamente Beleza. repetido, tá? Tá. O ITCMD. Eu acho importante a gente entrar um pouquinho mais no que é o ITCMD, o que ele custa, como que ele é feito, principalmente como que ele é feito, que a gente pode avaliar melhor para o nosso cliente ou para nós mesmos. A alíquota máxima permitida, o ITCMD é assim. O Senado Federal fala, por meio de uma resolução, ele fala para os estados: estados, vocês podem cobrar até 8% de ITCMD. De 1 a 8, está valendo. Até 2015, só Bahia, Ceará e Santa Catarina cobravam 8%. Santa Catarina vai de 2 a 8, progressivo, depende do tamanho do patrimônio. Já em 2020, já eram 18 estados cobrando. Nossa. O que que tem? O que que teve entre 2015 e 2020? Teve um problema, agora fugiu o nome, problema financeiro, gente, porra, que deu em 2008, Crise. crise, isso, crise. Teve essa crise, o que o Estado faz? Porra, se eu posso até 8%, eu vou aumentar o ITCMD, que é um imposto que não pega todo mundo toda hora. As pessoas não vão, como perdão, não vão encher muito o saco se eu cobrar 8%. Ou se eu fizer um troço progressivo. Como que isso é feito e como que ele vai, como que do nada isso pode mudar? E aí? Como eu falei para vocês, é competência do Senado e é feito por resolução. Constituição Federal, artigo 155. Atualmente, a gente ele é dito pela resolução 9 de 92. Ou seja, essa resolução ela tem 31 anos. Concordam comigo que defasado tá. Não é um troço que, nossa, cara, foi feito agora há pouco tempo. Não, ele está defasado. Ele está defasado. Qual que é? Estou só arrumando aqui para poder ver a galera. Aí. Existe uma proposta do CONFAS que ele muda o imposto ITCMD do teto, né? De 8% para 20%. Já existe essa proposta. Se eu não me engano, essa proposta ela está há 3 anos engavetada. Por que ela está engavetada? Porque isso vai pegar um pouco os senadores que votarem a favor. Agora, outra coisa técnica que eu acho importante colocar. O que um senador da República faz? Um senador da República, ele cuida do estado dele. Quem cuida da população são os deputados. Então, os senadores estão lá para representar o estado, o governador do estado. A quem que interessa que mude esse imposto? Ao estado. Os estados vão arrecadar muito mais. E se vocês pensarem naquele negócio que é para tributar mais os ricos, isso daqui é perfeito para tributar mais os ricos. Porque se ninguém me falar qual que é a régua de rico, a pessoa que tem um apartamento de 1 milhão pode ser taxada como rico. E pau. Como que eles iam mudar isso? Um projeto de resolução no Senado. Como é quem que o senador representa? Como que isso é aprovado? Por maioria simples. Maioria simples, nós temos 81 senadores. Precisamos de 41 senadores presentes e que 21 votem a favor. Precisa de um quarto dos senadores votando a favor, isso muda de 8 para 20.
Então, vocês percebem que o que eles precisam, esse daqui está parado há 3 ou 4 anos, o que eles precisam é de um governo meio zoado para enfiar isso daqui do nada. E é o que a gente está tendo. Não foi É zoado o isso, uma suficiente. oposição, né, Sim, Carlos? sim. Só não perco o raciocínio, Vinícius. Voltando. Se tiver muito barulho do governo federal, os senadores aprovam isso. E todos os governadores vão bater palma. Qual que é o argumento para aumentar isso? O Brasil é o país que menos tributa a herança no mundo. É o que menos tributa. E eu provo para vocês. Tudo que eu falar aqui, joga no Google. Pergunta quanto custa o imposto sobre herança na França? 60%. No Japão, 55%. Alemanha e Suíça, 50%. Isso é imposto de herança no mundo. Inglaterra e Estados Unidos, 40%. Lembrando, isso daqui é pessoa física para pessoa física. Pai para filho. Chile, 25%. E o Brasil, 8%. Cara, é fácil, porra. Gente, país de primeiro mundo tributa acima de 40%. O nosso vizinho melhorzinho cobra 25%. O que esses países aqui têm em comum? Esses países, eles adoram pessoa jurídica. Porque pessoa jurídica movimenta a economia. A conta é simples, é interessante para o Estado que tenha. Existe a curva de Laffer. A curva de Laffer, ela nos diz, quanto mais você tributa, menos você quer arrecadar. Então, chega num topo, o topo ideal, que é o topo de tributação máxima que você consegue ter arrecadação. Exemplo, gasolina. Começou a disparar preço, todo mundo parou de usar carro. Parou, não. Mas, pô, quando a pessoa ia para a padaria, de carro começou a ir a pé. Não parou, mas diminuiu. Isso era uma coisa que, ano passado, foi muito dita pelo governo federal. A curva de Laffer. Então, por que a França, o Japão, a Alemanha, a Suíça querem, tributam tanto? Que é para não arrecadar. Que é para a pessoa física não ficar com patrimônio. Porque, via de regra, a pessoa física não faz negócio. É a mesma coisa, você pega meu celular e fala assim, não, Carlos, você vai pagar 60% de imposto no celular e a tua empresa vai pagar zero. Por que isso? Porque um celular no nome de uma pessoa jurídica, via de regra, vai para fazer negócio. O cara vai usar para fazer negócio. Na minha mão vai ficar trocando meme. Não vai gerar emprego, não vai gerar renda, não vai gerar lucro, não vai gerar nada. Quando que isso vai acontecer? Como eu falei para vocês, ninguém sabe. Quem que está interessado em pedir? Ninguém. Procura, tem Ciro Gomes participações societárias. O Ciro Gomes tem uma holding. Todo mundo tem holding. Todo mundo que vem desse ambiente tem uma holding já. Até porque é mais fácil esconder dinheiro na holding. Minha conexão tá boa, Vinícius? Vina? Tá sim, Beleza. Nosso conselho. tá sim, aham. Beleza. Nosso conselho. Não dá para esperar. Quem que paga a conta? Os nossos filhos pagam a conta pela indecisão. Pelo negócio. Porra, será que eu vou fazer isso agora? Aquele exemplo que eu acabei de dar. Os filhos ficaram pensando se iam fazer a holding. Não, não sei, não sei, não sei. Não tinham feito o inventário do avô, ainda a avó morreu. Embalou. Agora tem 2 inventários para fazer. Não é Carlos, posso difícil? fazer um adendo? Claro, pode fazer. Lembrando o seguinte também, pessoal. Aqui nessa situação entra a questão de o herdeiro desconhecido, o famoso filho fora do casamento, que empaca qualquer inventário. O inventário está rolando com os herdeiros já conhecidos, aparece um filho fora do casamento, esse inventário ele é pausado por esse filho. Nesse caso, como os bens do genitor eles já estão integralizados em uma empresa, um novo filho que aparecer, ele vai querer bens de quem? De uma pessoa insolvente? Entendeu? Então, um novo filho que aparecer
posterior ao falecimento, em casos, vamos pegar um caso midiático que não é um filho, Gugu Liberato. O inventário dele está parado por um rapaz que se diz namorado dele. E o inventário dele está parado. Nesse caso, com a holding, já não se tem esse perigo. Por quê? Porque o genitor ele não tem bens a inventariar. Ele já está tudo em vida colocado nas holdings. Certo? Carlos, eu acho que você travou. Não, tudo bem, mas eu consegui ouvir você. Tá ótimo, então. Tá, Vou beleza, voltar a então, palavra para você. beleza. Quais são os efeitos que a gente tem na holding hoje? Primeiro, uma sucessão patrimonial imediata. Imediato. A partir do momento que o administrador, que o patriarca e a matriarca, isso é importante frisar, casal, casado, tanto tempo, a gente coloca os dois como administradores. Da forma como é a vida deles. O patrimônio é deles. São eles que têm que administrar. Morreu um, o outro fica administrando. Isso via de regra. Morreram os dois, bate a chave, vai para imediata sucessão patrimonial, como o acordo de sócios prevê. Como a gente viu, uma super economia tributária e é um efeito colateral, é uma mega proteção. Porque, como o Vinícius falou, uma parte é insolvente e a outra parte não pode penhorar. Não pode penhorar. Gente, basicamente sobre holding é isso. Fico aberto a todas as suas dúvidas, se ficou alguma coisa. Isso daqui, gente, eu vou parar para poder falar com vocês melhor. Isso daqui é uma holding simples, muito, muito, muito simples. A gente está falando aqui de uma holding com uma célula cofre. Tem sistemas muito mais complexos, que a gente consegue embaralhar melhor o patrimônio da pessoa, uma economia tributária melhor, a gente consegue colocar uma célula operacional, que é uma empresa que cuida da empresa do cara, que daí a gente tira a despersonalização da pessoa jurídica. A gente pode fazer uma célula apenas de aluguel, que viva de aluguel. Isso varia muito de caso para caso. Como que a holding é feita? A holding é feita super artesanalmente. Oi? Tô online ainda? Você está online. Eu creio que uma participante está compartilhando a própria tela. Não, aqui deu uma puta zona. Bila, Ô, Fabiola, Ai, sumiu. beleza. aí. Então, assim, como que a gente trabalha? Cliente a cliente, chega no nosso escritório, abre toda a sua família, ele vai abrir todo o seu patrimônio, toda a sua complexidade familiar, o que ele faz, o que a família faz, tudo para analisar. É muito artesanal, não dá, não tem Ctrl+C e Ctrl+V, porque a gente tem que entregar 100% de proteção para o cliente, que não vai dar nenhum problema isso para ele, que não vai vir amanhã depois uma lei, vai mudar e vai inviabilizar isso. Então, é muito artesanal. Se vocês quiserem, a gente pode marcar uma outra data, porque a gente consegue, desses 90%, tirar mais 90%. Existem sistemas de holding, sistemas com 3 células, que a gente consegue fazer o mesmo exemplo que eu dei. Só que ao invés da família pagar 12 mil reais de imposto, ela pagar só 400. E está na lei. Falhou na hora que você falou a porcentagem. R$ 400. 400 reais. Tá. 400 reais. Se vocês quiserem, eu posso. Você acha que passa agora, Vinícius? 5 minutinhos? Eu acho interessante também, só uma coisa, eu sei que tem pelo menos a doutora Raíssa, mais de advogada aqui na palestra, e
conheço a nossa turma, deve estar piscando o diabinho do lado falando fraude a credor, né? Então, acho interessante a gente abordar esse tema do seguinte ponto. Inviabilizaria uma holding uma execução em andamento, tá? Um processo ainda em fase de instrução ou em não em fase de cumprimento de sentença, ele não teria problema nenhum, não entraria em fraude a credor, tá ok? Entretanto, no caso de uma execução, nada impede de que o cliente, ciente dessa execução contra si, deixe um patrimônio para calçar essa execução. Entende? Então, isso não configuraria fraude a credor, que é uma coisa que o empresariado tem muito medo, né? De cair nessa fraude a credor. Então, existem soluções, sim, para caso de clientes já com execução em andamento. Em não havendo execução em andamento, a mera dívida, uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, acho que você travou. Eu travei muito. Mas tudo bem, você que estava falando, tá valendo. Então, a gente vai fazer uma. Eu vou. Tenta falar novamente que a tua voz picou agora. Tá. Então, eu vou passar aqui para um breve desenho. Vou compartilhar com vocês uma tela. E vou tentar explicar para vocês como que a gente vai fazer essa família do Júlio, da Rosane e do Rafael gastar R$ 400 de imposto para a holding deles. Isso daqui ele vai funcionar assim. Como a gente falou ali, primeiro o Júlio vai montar a célula cofre. O cofre dele com o valor de R$ 300.000, porque continua sendo o valor de mercado, de imposto de renda. Tá? R$ 300.000. Aqui, quem que é o dono do negócio? É o Júlio. O Júlio e a Rosana. Quando eu falo Júlio, entendam os dois. Tá? Posteriormente, ele vai fazer mais um CNPJ, mais uma célula. Sempre que eu falo célula, entendo CNPJs. Faz mais uma aqui, que a gente vai chamar ela de destino. Com R$ 10.000 em capital social. Isso em dinheiro. Isso integralizado no bolso dele. Júlio está aqui. E ele vai colocar o Rafael aqui. Então, tudo que a gente falou até agora de doação, de cotas partes, tudo isso daí, vai ser tudo feito nessa célula de destino, que o valor é R$ 10.000. Faz tudo isso daqui, Júlio sai, vira o administrador permanente dessa célula destino. Ele ainda é dono da cofre. E ele vai doar essas 10.000 cotas partes para o Rafael e vai pagar R$ 400 de imposto. Esse é o imposto que ele vai pagar nessa. E daí, cartório de notas, tudo aquilo lá. Aí a gente vai fazer uma terceira célula, que a gente vai chamar ela de veículo, porque é ela que vai transportar uma coisa para outra. Essa célula, ela vai valer R$ 10.000. Aqui, quem é dono dela, por enquanto, é o Júlio. Também é o Júlio. Agora, essa célula, ela não tem dinheiro aqui dentro. Como que o Júlio vai pagar essa célula? Com essa. Com a cofre.
Ele vai pegar a cofre e pagar a veículo com a cofre. Mas, porra, mas a veículo custa 10, a cofre custa 300. Ele vai deixar na veículo 290 mil como reserva de capital. Concordo que a veículo continua valendo 10 mil. O que o Júlio, administrador da Destino, vai fazer? Ele vai comprar a veículo com os 10 mil reais que tem de dinheiro na Destino. Isso daqui precisa ter o Pix, para não ser fraude. Isso tem que ter a transferência bancária para não configurar fraude. A gente fez todo o sistema que ele ia pagar 12 mil reais, que já estava legal, frente a 40, ele vai pagar 400 reais. Mari, o que você acha? Você acha que isso é possível do lado da contabilidade? Com certeza, É real ou a gente tá? Porque eu acho legal ter uma contadora no grupo que fala assim, cara, dá para fazer. com certeza. Quanto você acha que custaria? Lembrando que, via de regra, são empresas que não fazem nada. Quanto custa a contabilidade anual de cada uma delas? Para fazer, via de regra, uma declaração por ano? Para fazer uma declaração, vai ter que ver se vai ter movimentação. Não, sem movimentação. Porque não é para Nada, movimentar, nada. nada, só as Nada. obrigações. Uhum. O mínimo de contabilidade que é cobrado do honorário é o salário mínimo, geralmente. Mas geralmente o pessoal cobra menos. Então, ela vai ter um custo ali de um salário mínimo por ano. Também. É isso que é. Se um exemplo interessante de colocar, vamos falar que a família, que o Júlio e a Rosana, a única fonte de renda deles é o aluguel desse apartamento. Tá? Vamos fazer um mundo puta idiota, que eles alugam um apartamento para eles e eles alugam o apartamento deles. Eles só têm esse imóvel e esse imóvel eles alugam por 20 mil reais. A gente faz uma quarta célula. Lembra aquele negócio que eu falei? Não temos medo de fazer CNPJs? Faz uma quarta célula, porque aqui são quinais de holding. Aqui faz uma célula de aluga, de locações de imóveis. Uma célula de locação. Aonde essa célula ela não vai ter a propriedade, ela vai ter apenas a posse do apartamento. Você loca a posse e não a propriedade. Posse e propriedade são dois direitos reais. E você tributa pela pessoa jurídica. Meus amigos, isso daqui é um sistema de 3 células de uma holding familiar. Agora, vocês podem ver que eu não vou falar impossível porque eu não posso falar impossível, mas como que um credor vai buscar o patrimônio da família? Isso não dá uma blindagem porque a gente não pode falar blindagem, mas via de regra dá uma super proteção para todo mundo. Deixa eu parar essa. Eu posso fazer uma pergunta? Claro, agora vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. E vamos dizer, um imóvel que já possui uma empresa na parte de baixo, só que daí gostaria de fazer uma holding familiar, né, em cima de tudo isso que você falou. Como que ele vai fazer? Se embaixo já possui uma empresa, já possui um CNPJ, ele pode fazer, já possuindo uma empresa com o CNPJ, só que só numa parte. Pode, ele pode ter Pode quantas fazer empresas ele quiser. Ou ele não pode ter Pode MEI. fazer. Ele só não pode ter A uma Rod, MEI. a Rod vai responder pelas cotas dele, né, doutor? Sim. Ele só não pode ter Entendi. MEI, porque a MEI viabiliza ter outro CNPJ. Agora, fora isso, pode ter o que quiser.
Porque eu achei que o imóvel já ter ali a empresa atrapalharia essa questão aí da holding familiar, de repente. Não vejo como atrapalha. Vai pegar as cotas que o imóvel representa. Bacana, bacana. Tenho bastante clientes aí que vão gostar muito disso. Por isso que a gente vai conversar depois nós dois. E aí, Augusto? Larissa, o que vocês me falam? Tá. Ô, Vinícius, libera o áudio pra galera, vai trocar ideia. Abrir um vinho, ficar um pouco. Eu vou passar uma questão aí para todo mundo poder se desmutar, tá? Aí vocês aceitam e aí. Fabiola! Gravei, bosta. É bem interessante, na verdade, no grupo da advocacia e estava entrando um patrimônio na casa de 1 milhão para estar realizando a holding, né? E essa questão de como se fosse uma blindagem patrimonial é o que eu acho que traz mais segurança, né? Às vezes não é nem tanto o transpasse de patrimônio, mas sim essa questão também de segurança patrimonial, né? Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Quem não estiver falando, põe o telefone com mudo, por favor. Não vê uma bagunça, ninguém tem nada. Aí, Augusto, Aí. a palavra é sua. Pode soltar o teu microfone. Vou repetir de novo, que eu acho que agora vai dar certo. Sim. Agora vai. Não, eu já tinha um interesse já sobre o assunto, até por isso que do grupo da advocacia me manifestei e falei que entraria no grupo e tudo mais, para estar entendendo. Eu vejo não só o transpasse de patrimônio, né, de tanto para os herdeiros quanto para terceiras pessoas, que a gente também vê que é viável, mas essa questão de segurança patrimonial, né, a questão ali a gente sabe que a gente nunca sabe, na verdade, o dia de amanhã. E não sendo uma fraude contra os credores, né, como já foi falado, mas essa segurança patrimonial aí eu acho que é mais importante para algumas pessoas do que de fato transpasse essa transferência patrimonial. Então, você trazendo essa segurança para o cliente, você podendo demonstrar isso aí, eu acho que é essencial. E eu acreditava que era possível somente, era rentável, né, como profissão, somente questão da casa de patrimônio, na casa de milhões. Não, cara, eu até vejo assim, porque o patrimônio que o imóvel, o mercado avalia o imóvel, ele não corresponde normalmente pela capacidade econômica da família. Porque eu sempre falo assim, se a família tem um imóvel que comprou por 300 mil, ele vale hoje 1 milhão, via de regra, a capacidade econômica dela é de 300 mil. Não acompanha isso. É por isso que também é crueldade um pouco do ITCM dele. Pelo valor do mercado, eu acho meio absurdo, sabe? E você colocando essas 3 células, você vira para essa família e diz, gente, vocês vão gastar, poxa, 5 mil reais. Né? 5 mil não, 25 mil reais para fazer a holding. Sabe? E isso cabe no bolso da família. E isso não é cruel, isso é... Gente, é o que tem para fazer, porque é sacanagem, é muito imposto. Se ainda se voltasse, né? Não, com certeza. Eu conheço um caso prático, na verdade, aí, que é que tá gravando agora, eu não posso expor também aí. Mas o Eu vou cidadão, ele parar a tem... gravação agora. Pausa a gravação, Carlos. Não, vou parar,